Olá novamente, pessoal, dando continuidade ao tema conversando sobre usinagem. Na última videoaula falamos sobre máquinas CNC, agora vamos falar especificamente sobre algumas máquinas CNC. Por exemplo, o centro de usinagem vertical. Como dito anteriormente, né, o equipamento ele tem uma capacidade de tamanho, de capacidade de colocar uma peça aqui, tanto em dimensão quanto em peso. Nós temos a mesa de trabalho, que trabalha também nos três eixos. Nesse caso aqui é uma máquina três eixos, X, Y transversal e Z que é vertical. No caso o Z aqui é o spindle que percorre. Nomes particulares: comando, porta de abertura com sistema de segurança que ao abrir durante um processo de trabalho ela desarma todo o equipamento por questão de segurança. Nós temos a carenagem, nós temos aqui uma mangueira, né, que na ponta aqui está escondidinho, tem uma pistola de lavagem, manopla eletrônica e o spindle da máquina. Também tem os bicos de refrigeração. O spindle ou eixo árvore. E aqui nós temos o magazine porta-ferramentas, onde tem capacidade de 16, 24, depende do tipo do equipamento. É, Tem algumas máquinas que têm transportador de cavaco, que dependendo do volume de trabalho, a produtividade, o volume de cavaco é muito grande. Então, normalmente tem transportador de cavaco que é tipo esteira ou com rosca sem fim. Depois sai uma esteira aqui e deposita o excedente numa caçamba. Curiosidades e alguns conhecimentos a respeito desse equipamento é o tipo de magazine. E essa máquina aqui, nesse caso, ela tem um magazine tipo carrossel, como parecido com esse aqui, tá? Que tem vários porta-ferramentas com as suas ferramentas. E também tem magazines do tipo ATC. O ATC quer dizer Arm Tool Change, ou sistema troca rápida. A velocidade de troca desse tipo de magazine é bem mais rápida do que a carrossel. Carrossel normalmente é aplicado, centro de usinagem normalmente em ferramentarias. E quando tem máquina com magazine tipo ATC, já é máquinas mais direcionadas à alta produtividade, como indústria de autopeças e assim por diante. Dando continuidade, falando de máquina CNC, vamos falar um pouquinho sobre centro de usinagem horizontal. O centro de usinagem horizontal, ele possui o spindle dele na horizontal. Ao contrário da imagem e da máquina anterior, que é vertical, o spindle da máquina onde vão ser acoplados os porta-ferramentas, eles ficam na horizontal. Essa máquina aqui é uma máquina de duplo pallet. Na parte interna, próxima ao spindle, nós vemos que temos a fixação de um bloco bruto. E do lado de cá, que no caso seria essa parte externa, nós temos já a peça pronta. Vantagens dessa máquina é a produtividade. Enquanto a peça bruta está sendo trabalhada lá dentro da máquina, o operador ele pode fazer uma substituição da peça pronta por uma peça bruta. Normalmente é possível colocar dispositivos. Nesse caso aqui tem uma mesa ou uma sobremesa que o pessoal coloca com roscas, depende da necessidade, do projeto da peça para poder fixar o dispositivo. Aqui temos um exemplo em que tem dispositivos que podem ser fixados não só uma, mas várias peças. São máquinas de alta produtividade. Aqui temos uma pistola de lavagem, nós temos um painel de comando, nós temos o comando principal da máquina. Esses comandos de máquina CNC têm várias marcas no mercado, né? Marcas famosas como Fanuc, Mitsubishi, Heidenhain, Fagor, dentre outros. Dando continuidade, falando do assunto de máquina CNC, controle numérico por computador, nós vamos falar um pouquinho sobre torno CNC. Também é uma máquina que tem um comando, nas marcas já citadas, dentre outras, como o Siemens. Essa máquina também ela pode ter um pedal aqui no chão para o operador abrir e fechar a placa. Normalmente essa placa ela tem atuação pneumática ou hidráulica. Nós temos uma torre elétrica ou hidráulica. Essa máquina internamente, dentro da carenagem da máquina, também tem o contraponto, que normalmente é hidráulico. Tem toda uma unidade, mecanismos hidráulicos, componentes, carenagem, porta de abertura e fechamento com sistema de segurança, dentre outros.
Essa máquina aqui, especificamente, é uma máquina que tem o barramento paralelo ou reto, né? Uma máquina mais convencional no mercado, uma máquina mais barata. Também tem seu eixo árvore, né? Que tem o comando, no caso, não é diferente de um torno mecânico que tem uma combinação de alavancas na caixa. E aqui é por servo motor, que é tudo comandado pelo comando. Existem softwares no mercado que você, embasado num software de CAD, existem um software de CAM ou CAD-CAM, que transforma a linguagem de projeto para uma linguagem de máquina. Também tem outras máquinas com barramento inclinado. Você pode perceber aqui que o barramento ele é inclinado, são máquinas de alta performance, melhor produtividade, melhor produção, melhor poder de remoção de material. Aqui nós temos mais visivelmente a placa do torno, né? Essa é a placa, o conjunto, e aqui a castanha, esse componente é a castanha. Essa castanha aqui é uma castanha de topo duro, mas dependendo da produtividade do tipo da peça, pode ser colocada uma castanha mole, que ela é uma castanha reta, em que depois que colocada e acoplada na placa, e dado a abertura correta, ela é possível se tornear a castanha e preparar a máquina para poder fazer a sua produção. A torre fica normalmente na parte traseira, né, na parte traseira, ao contrário da máquina convencional que fica na frente. A máquina CNC normalmente tem a torre traseira, torre na parte traseira, onde as ferramentas são esquerdas. Ferramentas esquerdas falaremos oportunamente quando chegarmos ao assunto de ferramentas intercambiáveis, dentre outros. Ok? Então, vamos encerrando por aqui a nossa videoaula sobre máquina CNC. Até a próxima.